Se você pretende investir seu dinheiro em um local seguro, esse vídeo é para você. Porque aqui eu vou ranquear os melhores locais para você colocar o seu suado dinheirinho de trabalhador médio brasileiro de subemprego. Mas entenda que nesse vídeo nós vamos fugir do habitual. Não ficaremos apenas nos FIIs e na bolsa de valores. Nós vamos falar de todos os investimentos possíveis aqui no Brasil. Bom, e antes de começar, eu preciso apresentar aqui as categorias da nossa tier list. Vamos lá. Começando aqui a nossa tier list, nós temos aqui os investimentos que talvez, provavelmente, um dia valerão a pena. E essa é a categoria comprar e coçar. Aquilo que você vai comprar, não precisa ficar olhando, porque a tendência é de ir para a lua daqui a alguns anos, tá bom? Lembrando, eu não sou agente de investimento, esse canal aqui é apenas opinião. Segundo lugar, nós temos aqueles investimentos que são seguros, tá? Dificilmente tu colocando aquelas migalhas ali que é o seu salário, você vai se ferrar. Não, dificilmente. Na maioria das vezes você vai até ganhar um pouquinho, vai ficar ali acima da média. Depois nós temos a categoria nem fede nem cheira, que é aquele investimento onde você vai fazer, só que você vai ficar empatado. Não vai mudar a sua vida, não vai mudar a vida de ninguém, mas dificilmente também você vai perder dinheiro, tá bom? E depois nós temos as duas piores categorias da nossa tier list. A primeira é dor de cabeça, aquilo que não é investimento, só vai te causar problema. E depois nós temos a categoria só psicopata, porque para investir nisso nem precisa ser burro, você tem que ser maluco de verdade, beleza? Então, sem enrolação, vamos começar o vídeo. Só que antes, deixa eu apresentar para vocês o patrocinador desse vídeo, que sou eu mesmo, YouTube Sem Mimimi. Não sei se você já me conhecia, mas eu tenho uma rede de canais aqui no YouTube. Então, eu sempre estou monetizando canais aqui para fazer um caixa extra, para fazer uma renda extra e também porque eu me divirto bastante com esses canais. E se você quiser aprender comigo, eu tenho um passo a passo simples de como você também pode fazer isso e utilizar para fazer uma renda extra ou até mesmo viver disso aqui, que é como eu vivo atualmente. Se faz sentido para você, se você tiver interesse, aqui abaixo você encontra o meu WhatsApp, me chama lá que eu te explico melhor. Voltando para nossa tier list, vamos começar com uma coisa que subiu muito nos últimos tempos, tá bom? Só que agora tá caindo um pouquinho. Mas é uma moeda universal. Ela já foi usada aí durante muito tempo na humanidade, tá bom? E eu acho que ela vale muito a pena, tá bom? Eu estou falando do ouro, tá? O ouro, ele tem alguns problemas sim, eu não vou negar, o ouro tem problemas, como por exemplo, ele pode ser confiscado por um ladrão ou pelo Estado, se bem que ladrão, Estado é quase a mesma coisa. Mas sim, o ouro pode ser confiscado, mas ele também é muito valioso, tá bom? Eu imagino que ninguém aqui que está assistindo esse vídeo possa ter milhares de quilos de ouro. Mas se você tiver ali algumas graminhas de ouro, eu acho que faz sentido, tá bom? Porque no apocalipse zumbi pode ser que você precise trocar esse ouro por alguma coisa, tá? Talvez esse ouro não seja mais valioso do que um papel higiênico no apocalipse, mas a história mostrou que o ouro sempre foi uma boa reserva de valor, bom? Quando o mundo está ruindo, as pessoas buscam o ouro, beleza? Então, pode comprar ouro sossegado, não fique olhando o preço, é só comprar e coçar. Agora uma coisa que eu considero seguro, e eu sei que muitas pessoas vão me hatear por causa disso, é a caixinha do Nubank, cara. A caixinha do Nubank é um excelente lugar, não para você colocar os seus investimentos, colocar todo o seu dinheiro, não. Mas a caixinha do Nubank é um local seguro para você colocar aquele dinheiro de pinga, que é o dinheiro da reserva de emergência. Aquele dinheiro ali que se você perder o seu emprego CLT, você vai ficar desesperado se não tiver. Então, é aquele dinheiro dos 6 meses, cara, os 6 meses que te sustentam. Então guarde uma quantia referente a 6 meses do seu custo de vida no seu cofrinho. Afinal, o cofrinho, não só do Nubank, mas de outros bancos,
É um local seguro onde, se der alguma merda, você pode tirar o seu dinheiro rapidamente, tá bom? Muitas pessoas vão colocar aqui que o cofrinho é um investimento e nem fede nem cheira, tudo bem, eu aceito, mas eu vou colocar ele aqui no seguro porque eu realmente acho que vale a pena você ter um dinheiro ali guardado para emergências para não ter muita dor de cabeça, tá? E é um dinheiro fácil que você consegue retirar rapidamente. Agora, o investimento que é muito complicado, na maioria dos casos vai te dar uma dor de cabeça, só que nem sempre dá dor de cabeça, tá bom? São colecionáveis. Eu vou colocar colecionáveis no nem fede nem cheira, por quê? O que são colecionáveis? Ah, é uma pulseira muito valiosa, um relógio muito valioso, uma cartinha de Pokémon rara, uma cartinha de Yu-Gi-Oh! Rara, um álbum da Copa. Sabe aquelas coisas que só nerd liga? Tipo um PlayStation edição limitada, sabe? Não, esse tipo de coisa, na minha opinião, nem fede nem cheira. Ele valoriza ao longo do tempo? Sim, realmente essas coisas valorizam. Só que elas não valorizam mais do que inflação. E quando eu falo inflação, pelo amor de Deus, eu não tô falando do IPCA do governo, tá? Eu tô falando da real inflação, o aumento da base monetária, por favor. Mas enfim, eu entendo que essas coisas valorizam, mas elas não são seguras, tá? Então, você pode ser sim um especialista em cartinhas de Pokémon que tá juntando isso porque vai valorizar, mas isso tá longe de ser seguro, isso também tá longe de ser líquido, fácil de trocar e, na minha opinião, não vai te dar tanta dor de cabeça, mas também não é uma coisa bem simples. Então, fica ali no nem fede nem cheira. É melhor do que ter, por exemplo, real brasileiro, né? Só psicopata compra real brasileiro, tá bom? Então, entre comprar cartinhas de Pokémon que pelo menos valorizam um pouco durante os anos e comprar real brasileiro que só perde valor durante todos esses anos, é melhor comprar cartinhas de Yu-Gi-Oh! Ou de Pokémon ou cartinhas da Copa, tá bom? Dito isso, mantenho aqui os colecionáveis no nem fede nem cheira e já coloco aqui o real no só psicopata. Eu lembro que um tempo atrás tinha pessoas vendendo dólar para comprar real. Por quê? Porque o dólar tava caro. Então, tipo, o dólar subiu, a pessoa aproveitou que o dólar subiu e vendeu o dólar. Aí ela ficou com real. Mas, caralho, você soltou uma moeda forte para ficar com uma moeda fraca. Imagina que, por exemplo, você pega os seus reais e troca eles por pesos argentinos. Acho que teria a mesma lógica, então não faz sentido nenhum, beleza? A não ser que você queira voltar esse dinheiro para moeda mais forte depois de uma queda, mas caramba, mesmo assim daria muita dor de cabeça. Se você deixa o seu dinheiro parado em real, se você compra real, e não estou falando do dinheiro da caixinha de emergência, tá? Se você tem real aí parado no banco, meu amigo, você é psicopata. Esse dinheiro desvaloriza mais do que bosta. Bom, agora falando de uma outra moeda, que é o dólar. O dólar eu tô entre colocar ele no seguro, porque de moeda é a melhor que existe, pelo menos de moeda estatal é a melhor que existe. Mas sabemos também que o governo americano imprime moeda pra caramba. Então, posso colocar ele no nem fede nem cheira, tá? É uma moeda regulada pelo Estado, isso não é bom. No longo prazo, o dólar também se desvalorizou, não tanto quanto o real e outras moedas lixo, mas ele também perde valor ao longo do tempo. Perto do ouro, o dólar é lixo, mas perto do real, o dólar é seguro. Então ele vai ficar aqui no nem fede nem cheira, tá? Inclusive ele perde para as cartinhas de Pokémon. Agora o investimento que só psicopata faz é aposta. Já uma categoria à parte, né? Devia ter uma outra categoria aqui abaixo chamada idiota, porque investir e apostar são coisas diferentes, os conceitos são diferentes. Mas o jovem brasileiro médio, ele chama aposta de investimento. Eu não sei se vocês já conheceram alguém que faz isso, que chama aposta de investimento, tá? Então não tenho muito o que falar sobre isso. Apenas psicopatas consideram qualquer tipo de aposta um investimento. Uma coisa que também é colecionável, entretanto, são colecionáveis de materiais raros,
e por isso são colecionáveis mais valiosos são joias. Joias é a mesma coisa que colecionável, entretanto, com pedras valiosas. Por isso eu vou colocar aqui no seguro, tá bom? Não é tão útil quanto a função da caixinha do Nubank, mas joias são seguras. Também não é melhor comprar joias do que comprar a própria pedra, pelo simples fato de que o preço da joia é muito mais alto do que comprar pedra bruta, tá bom? Então, se você pensa aí, eu vou comprar ouro, mas não quero comprar, eu quero comprar uma corrente de ouro, cara, você vai estar pagando 60% a mais por aquilo estar feito em uma corrente, tá bom? Então você está pagando o trabalho do cara que fabricou isso, e não só o trabalho do garimpeiro. Mas aí é um papo longo. Coloco aqui no seguro porque é uma boa moeda de troca aí para momentos de emergência, embora não seja muito líquido. Bom, agora colocando aqui um investimento que eu considero dor de cabeça, eu vou colocar a Bolsa Brasileira, tá bom? Por que eu vou colocar a Bolsa Brasileira aqui no dor de cabeça? Amigo, isso aqui é uma bagunça. Isso aqui é terra de ninguém, tá? Então, diversas empresas aí vão de 0 a 100 ou de 100 a 0 em questão de dias. Não que não exista isso em outros países, tá bom? Não que não exista. Mas é difícil você ver, por exemplo, uma Americanas praticamente indo a zero, uma Oi, uma Magazine Luiza perdendo ali 70% do valor de suas ações, um Banco Master indo a zero. Pô, isso aí é extremamente tóxico para o mercado geral, tá? Eu não acredito em empresas brasileiras, principalmente empresas públicas brasileiras. Aí é fim do mundo, né, meu amigo? Você não... Imagina, cara. O Estado é incapaz de fazer qualquer coisa boa para sua vida. Você ainda vai pegar o seu dinheiro e dar na mão do Estado para ele investir. É um negócio bizarro, né? Um negócio bizarro. É basicamente assim. O Estado é incapaz de te dar o básico. Saúde, segurança e educação. O Estado não consegue te dar isso. Você ainda vai pegar o seu dinheiro e financiar as empresas do Estado. As empresas estatais. Não tem lógica nenhuma. Se você pega esse dinheiro, pelo menos, e compra ações de empresas privadas, faz mais sentido. Só que no Brasil, não existe isso de empresa pública e privada. É basicamente oligopólios e famílias que têm conchavo com o governo. Então, é tudo esquematizado, não dá para confiar nisso. Para evitar, e sabendo que tem opções melhores hoje em dia, cara, fuja dessa dor de cabeça, não invista em empresas brasileiras. Bom, mas tem também as empresas americanas, ou as maiores empresas do mundo, tá? E a maioria delas são americanas. Aqui, eu considero um investimento seguro. Por exemplo, você prefere colocar o seu dinheiro na Microsoft ou na Magazine Luiza? Você prefere colocar o seu dinheiro na Amazon ou colocar na Petrobras comandada pelo Lula? Você prefere colocar o seu dinheiro na... sei lá qual empresa americana ou colocar nas empresas brasileiras. Ou seja, cara, é brutal. Provavelmente a Nvidia vale mais do que toda a bolsa brasileira junto. Vocês têm noção disso? Que uma empresa americana pode valer mais do que a bolsa inteira junto? Então, cara, nós somos um país pequeno, tá bom? Nós somos um país pequeno. Essas empresas, não tô falando que essas empresas não podem falir, mas, cara, você vê nos próximos 30 anos a Apple falindo? Bizarro, né? Achar que a Apple pode falir em 30 anos. Uma empresa que é bem conceituada em celulares, notebooks, tablets e por aí vai. Então, completamente diferente, tá? Eu acredito que empresas americanas, sim, valem o risco. Inclusive, é até uma coisa boa. Por quê? Porque você investindo em empresas fora do Brasil, você está tecnicamente tirando o seu dinheiro do Brasil. Então, cara, pode acontecer o tanto de merda que for no Brasil, seu dinheiro vai estar fora do Brasil seguro. Pode acontecer coisas ruins lá fora também? Pode, mas é mais difícil, tá bom? É mais difícil. Bom, agora, uma outra pedra valiosa é a prata. Só que a prata eu não posso deixar do lado do ouro, porque o ouro é muito mais valioso do que a prata. A prata eu vou deixar aqui, não nem fede nem cheira. Ah, mas a prata subiu ultimamente. Sim, mas você sabe quanto tempo ela ficou estagnada no mesmo preço? A questão é que a inflação da prata é muito maior do que a inflação do ouro, tá? Para cada não sei quantas partes de ouro se encontra ou se minera
trocentas partes de prata. Então, no longo prazo, o mundo vai ter muito, muito, muito mais prata do que ouro, tá bom? Então, perante ao real brasileiro, por exemplo, a prata é valiosa, mas perante o ouro, ela não é tão valiosa assim. Então, posso colocar ela aqui no nem fede nem cheira. Se você quiser ter uns cordões de prata aí, tá tudo certo. Junta todos eles aí, coloca tudo no pescoço, vira um MC e tenta fazer sucesso. Mas para investir, é melhor ir no ouro, tá bom? Agora falando de uma coisa que eu considero melhor do que o ouro, nós temos o querido BTC. Por que eu considero o BTC o melhor de todos? É comprar e coçar. Pelo simples fato de que tem todas as vantagens do ouro. Quais são as vantagens do ouro? A emissão do ouro é baixa. A do Bitcoin também. E qual o principal defeito do ouro? Ele é difícil de ser trocado. O Bitcoin não. Ele é facilmente trocado. Outro problema do ouro é que é difícil de transportar. Você não consegue passar no aeroporto sem o detector de metais ou sem a Receita Federal pegar o seu ouro. Já o Bitcoin, anotou num papel ou decorou as palavras, você pode ir para o lugar que você quiser do mundo. Ou seja, é o ouro, só que melhorado. É o ouro digital. Ah, mas o Bitcoin caiu. Tudo bem, mas é só você pegar visão de longo prazo. Ah, mas o Bitcoin caiu tantos por cento. Sim, depois de subir 300 bilhões por cento, ele caiu 50%. Uau, não muda muita coisa, né? Se você pega aí na história, a história já demonstrou que o Bitcoin tem se valorizado e ele é uma excelente opção, porque é aquela opção que você não depende do mundo, né? O mundo pode ir à merda e você vai ter seu Bitcoin ali. Pode não estar valendo nada quando o mundo acabar? Pode, mas pelo menos ninguém te roubou. Só por isso já vale muito a pena. Agora, uma coisa que é um golpe extremamente bem dado são as shitcoins, que são outras alternativas ao Bitcoin. E aqui eu não estou falando de Ethereum e Monero, tá? Eu estou falando de todas elas. Qualquer coisa que não seja Bitcoin, para mim é shitcoin. E shitcoin é coisa de psicopata, tá bom? Nenhuma outra moeda tem alguma função importante que não seja te proteger do Estado, te proteger do Lula e do Bolsonaro. Dito isso, só o Bitcoin consegue te proteger com eficiência. Outras shitcoins não servem de nada. Por exemplo, essas shitcoins de cachorrinho e de sapinho. Qual que é a função dessa porra? Só comprar no lançamento e vender tudo na cabeça de um otário. E não tem mais função nenhuma nisso. Agora, uma coisa que muitas pessoas colocariam no seguro, ou no comprar e coçar, eu vou colocar no dor de cabeça. E é o quê? Comprar terreno. Existe uma lenda no Brasil de que se você comprar terra, você não perde dinheiro. E isso é verdade. Por enquanto. Sabe-se que a taxa de natalidade no Brasil está caindo, tá? Então, no futuro, existirão menos pessoas no Brasil. Se vão ter menos pessoas no Brasil, para que tanto terreno e tanta casa? Não vai fazer sentido, tá bom? Então, quando você tem uma superpopulação que não tem onde morar, comprar terrenos é extremamente seguro ou até um bom investimento. Só que num país onde está nascendo quase ninguém, a maioria dos casais tem só um filho e às vezes nem isso, aí não é tão seguro assim você comprar terrenos, tá bom? Hoje eu colocaria terrenos no jogar seguro. Mas daqui a uns 10, 20 anos vai ser dor de cabeça. Você vai ter um monte de terreno e não vai ter para quem vender porque não vai ter quem morar nesses terrenos, entendeu? Mas vou considerar hoje então. Se for para considerar hoje, eu vou colocar no seguro então. Vou fazer a boa aí, principalmente para você que tava a fim de me xingar. Mas esse aqui eu vou colocar, tá? Esse aqui eu vou colocar no dor de cabeça. Brasileirinho, por que tem a foto do Toguro aí? Pô, eu não sei se você sabe, mas o Toguro ele tem várias casas de aluguel, pô, várias kitnets de aluguel. E não sei se vocês sabem, tá? Mas kitnet de aluguel é dor de cabeça. Na minha humilde opinião, não vale a pena. Você vai alugar por um preço baixo. Preço baixo chama pessoas baixas. Pessoas baixas são chatas, ouvem música alta, tá bom? E eu sei, tem várias pessoas, famílias humildes que são respeitosas, mas aqui é Brasil, cara, aqui é Brasil.
Você quer mesmo se envolver com esse tipo de gente? Cara, todas as kitnets que eu já morei na minha vida, eu era a pessoa mais culta. E eu nem sou uma pessoa culta. Então imagina o nível. Morar em kitnet no Brasil é terrível. Imagina ser dono das kitnets. Cara, é tenso. Realmente, você não merece ter 30 kitnets e 30 inquilinos para cuidar disso. Se você quiser fazer isso, você vai fazer através de uma empresa imobiliária. E se fizer isso, vai ter que pagar a parte deles e também vai ter que pagar, é claro, a parte do governo. Então, é praticamente impossível você ter um lucro decente fora toda a dor de cabeça, beleza? Então, não vale a pena. Kitnet, fuja. Não vale a pena, procure outra coisa. Mas agora, quando a gente pensa não em kitnet, mas em construir uma casa para morar, uma casa para você viver, aí, meu amigo, é comprar e coçar, tá? Inclusive, eu acho que é aqui, ó. Depois do Bitcoin, Bitcoin ainda é melhor do que a casa, porque a casa você não consegue levar embora se o país falir. O Bitcoin tu leva embora, pelo menos. Mas a casa é muito, muito importante. Cara, você ter uma estabilidade, você saber que você tem um lugar para morar e que você não vai morar debaixo da ponte, é muito útil, tá bom? Agora, presta atenção. Se a casa é para você morar, vale a pena comprar, tá bom? Na minha visão, para você ter uma segurança. Até mesmo nesse país que é extremamente socialista e em outros países que são mais socialistas que esse, dificilmente nós vemos o governo tomando a casa de alguém, mesmo que a pessoa morra nas dívidas. O governo dificilmente toma a casa de alguém. Então uma casa vale muito a pena. Mas se você tiver mais de uma casa, se você tiver duas casas, aí você é psicopata. Só psicopata tem mais de uma casa no Brasil. Você vai ter que pagar 2 IPTU, você vai ter que pagar 2 reformas, você vai ter que mobiliar 2 casas. Não vale a pena. E se o Brasil colapsar, você vai ter que vender 2 casas em um país colapsado. Cara, cuidado, tá? Cuidado. Não sai comprando as coisas assim no impulso. Vale a pena tu ter uma casa, mas é só uma, tá? 2 já é muito arriscado. É a mesma coisa que ter 2 carros. Um é bom, 2 é arriscado. Inclusive, falando em carros, tá aqui. Carro é algo que vai te dar dor de cabeça. Mas, em alguns lugares, é impossível tu viver sem carro. Eu mesmo sou um desses exemplos. Eu moro no interior do Espírito Santo e eu não consigo fazer nada se eu não tiver carro. Então, carro é obrigatório, tá bom? Considerando que você vai comprar o Corsinha 1.0 que te leva no trabalho e volta, não dá muita manutenção, não dá muita dor de cabeça, vou colocar aqui no comprar e coçar. Mas, se você comprar aquele Renegade 1.8, aquela versão horrível, que dá muita dor de cabeça e não é 4x4, aí é dor de cabeça ou psicopata, tá bom? Então depende do carro, depende do carro. Normalmente, carros são bons, vão fazer você crescer na vida, vão te dar mais liberdade, principalmente liberdade geográfica, e é até uma questão boa também para sua autoestima e para sua saúde, uma vez que você pode, por exemplo, pegar o seu carro e ir no hospital se você estiver doente, você não precisa mais recorrer ao serviço público, que é uma porcaria. Temos também o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é basicamente alocar o seu dinheiro em um título público e deixar aquilo lá por algum tempo. Normalmente, isso aqui faz sentido, tá? Faz sentido. Não é que seja seguro, mas é o nem fede nem cheira. Normalmente faz sentido. Só que hoje em dia, cara, eu penso, cara, imagina que eu tenho, sei lá, 10 mil reais. Eu vou pegar esses 10 mil reais e deixar investido num título público brasileiro por 5 anos. Cara, o Brasil vai existir daqui a 5 anos para eu pegar esse dinheiro de volta? Será que daqui a 5 anos esse dinheiro não vai estar comprando, sei lá, uma bolacha passatempo e um traquinas? No máximo. Então é muito arriscado, entendeu? Num país com moeda bolivariana, isso aí é muito arriscado. Qualquer investimento onde você aloque seus recursos por mais de um dia, no Brasil, é muito arriscado, tá bom? No Brasil, você tem que ter a liquidez. Você tem que conseguir se livrar daquela bomba o mais rápido possível, tá bom? Então, hoje,
Eu coloco que isso aqui é coisa de psicopata, tá? Não é tão psicopata quanto investir em real, mas se bem que é a mesma coisa que investir em real, porque o seu resultado final vai ser mais real, né? Então, ok. Mas também não é tão merda quanto deixar real parado, tá? Pelo menos aqui você... Nesse aqui tu comprou lixo e deixou parado. Nesse aqui tu comprou lixo em troca de ganhar mais lixo no futuro. Eles estão competindo bem. Vou deixar ele aqui. O Tigrinho e Shitcoin eu não preciso nem falar, né? Então você entendeu aqui o raciocínio. Cara, muito cuidado aí quando você tem que trancar o seu dinheiro numa porcaria, tá? E praticamente todos os investimentos no Brasil é uma porcaria. Mas enfim, vai ter muita gente chorando nos comentários, né? Eu acho que as pessoas do comentário não estão acostumadas com um pensamento bitcoiner, né? É complicado. Mas eu não ligo. Bom, temos também investimentos em FIIs. E esse aqui eu gosto. Investimentos em FIIs eu gosto. Por que eu gosto dos investimentos em FIIs? Eu acho uma parada segura. Você entra ali na sua corretora, escolhe ali uns FIIs, coloca o seu dinheirinho e provavelmente esses fundos imobiliários vão ficar te pagando ali um rendimento todo santo mês. Então, se você fizer isso por um bom tempo, por um longo prazo, provavelmente você vai sair positivo em relação ao IPCA, tá bom? Então, esse investimento eu considero até legal. E se você quiser se livrar disso em algum momento, é só você chegar, pegar e vender tudo. Então, sim, não é tão seguro quanto investir em uma empresa americana ou uma empresa de fora? Claro que não. Tu prefere comprar um fundo imobiliário no Brasil ou ação da Microsoft? Não tem nem lógica a questão de o que é mais seguro, o que é melhor. Só que assim, dentro da possibilidade, dentro do que nós temos aqui no Brasil, isso até que é uma coisinha legal, vai, tu vai ter um rendimentozinho ali e é uma coisa que se você não estiver gostando, tu vai e vende. Nada te prende, tá tranquilo. Só não espere que você vai ter um lucro absurdo com isso, porque não vai, tá? Não vai. Lucro absurdo somente se você investir nisso aqui, ó. O principal de todos, investir em você. Brasileirinho, o que é investir em você? O que é investir em mim? Investir em você é aprender uma profissão nova, fazer um curso do Senai, fazer um curso de inglês, investir na sua aparência, investir no seu shape, investir nas suas roupas, investir no seu lazer. Esse aqui é o melhor de todos, porque se você investe muito bem nesse, cara, é mais fácil você ter dinheiro para colocar em qualquer tipo de coisa que você imagina dessa lista aqui, tá? Inclusive, você pode investir pra caramba em você e depois ir lá gastar todo o seu dinheiro no Tigrinho. A maioria das pessoas que caem no golpe do Tigrinho são pessoas que têm muito dinheiro, tá? São pessoas que investiram bem na carreira, só que infelizmente caiu no golpe do Tigrinho, viciou e perdeu tudo. Mas isso não muda o fato de que essas pessoas fazem muito dinheiro. Por quê? Porque elas investiram nelas mesmas, têm bons empregos, muitos são concursados, outros são empreendedores e têm renda alta, tá bom? Então, o melhor investimento que você sempre faz é em você, beleza? Bom, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.